Bom, bom dia a todos e a todas. Antes de começar, eu gostaria de parabenizar os estudantes que fizeram o trabalho que me precedeu. Aprendi muito com ele. So congratulations to the people that just presented. She learned a lot. E o que eu vou tentar expor para vocês agora é o modo como vem se dando a expansão do Dendê na Amazônia em sua relação com as sociedades camponesas, sendo elas quilombolas ou não. Mas a minha ênfase será, sobretudo, nos assentamentos de reforma agrária e no processo de integração desses assentamentos à produção de dendê. So she'll talk about the expansion of Dendê, especially how it relates to traditional communities, either quilombola, but especially in government settlements, assentamentos. Pode virar a página? Pode. Bom, apenas uma observação que as reflexões que eu vou apresentar aqui, os dados, são resultado de pesquisa que vem sendo desenvolvida por estudantes da pós-graduação sob minha orientação, sendo eles, vocês podem ler no PowerPoint, Ana Carolina Vieira, Elielson Silva, Lídia Lacerda, Lucinaldo Gomes, Tiago Luan Bessa e Kelly Gaia. Eu queria acrescentar um outro estudante que não está citado, mas é o Gênison Chaves, que também trabalha especialmente sobre o uso dos agrotóxicos na dendeicultura. So she just showed the screen of the students she's mentored that have worked with her in this project. And there was just one more student that wasn't up there that's researching the impact of pesticides. Pode ir, Sônia. Ok. Eu estou aguardando a passagem da tela. É para passar a tela? Acho que é só pedir. Eu acho bom a gente criar um código. Por exemplo, se eu digo ok, vocês passam a tela, tá bom? Acho que é a Noemi que está passando a tela, né? A gente consegue. Sou eu. Por algum motivo, não estou conseguindo, mas vamos tentar mais um pouquinho. Parece que congelou, né? Congelou. Não sei por quê. Congelou. Oh, we can? Can we? A gente pode controlar daqui, parece. Então, ótimo. Então, ok, how do we... Eu acho que é mais. Então tá, vamos a gente vai fazer daqui. Eu vou apagar o share screen daqui. Tá. E aí a gente... Ok. Melhor, né? Ok. Ok, acho que podemos começar? Podemos. Bom, eu acho que o ponto de partida é a gente começar pelo histórico do agrocombustível no Brasil, porque todo desenvolvimento referente ao óleo de dendê na Amazônia está vinculada à produção de agrocombustível. No entanto, a questão do agrocombustível no Brasil, ela já é bastante antiga, né? Nesse ano está fazendo 40 anos,
né? E começa com a crise do petróleo, em 1973, e a seguir, em 1975, em plena ditadura militar, é lançado o Programa Nacional de Álcool, o PROÁlcool, que teve uma pequena experiência na Amazônia que faliu, e, de fato, o PROÁlcool ainda é um programa no qual há muitas interrogações, sobretudo no que diz respeito à transferência financeira do Estado para os usineiros produtores de álcool. Coincidentemente, agora no dia 14 de novembro, a Folha de São Paulo, que é um jornal importante do Brasil, publicou um especial sobre os 40 anos do PROÁlcool. E é interessante que uma das manchetes desse caderno especial fala em 40 anos de dívida dos usineiros com o Estado brasileiro. Hoje, a dívida do PROÁlcool está estimada, segundo essa reportagem, em 65 bilhões de reais. Sônia, peraí rapidinho. Ok. Tá. Então, so we're just going to go over a timeline of biofuel. This isn't something new in Brazil. It's been going on for 40 years now. And it started with the oil crisis in 73. And one of the first solutions was to have the National Alcohol Program, which I don't know if most of you know that in Brazil, alcohol is one of the main fuels, right, from sugar plantations. And 2 weeks ago, there was. Yeah, and coincidentally, just like 2 days ago, there was a news article on a huge Brazilian newspaper about the story of this program, the PROÁlcool, and how there's been a lot of questions about the program because of distribution of wealth and, you know, where the money's going, and how they're kind of playing it's been 40 years of debt and not 40 years of actual. Yeah, that's what the problem with the program. Ok. Bom, desde 1975, quer dizer, o grande programa de incentivo ao agrocombustível vai ser, então, em 2004, esse chamado PNPB, que é o Programa Nacional para a Produção e Uso de Biodiesel. Conforme vocês podem ver no próprio nome, biodiesel, né, já indicando que se trataria de algo sustentável, biológico, né, que seria esse diesel bio, que é essa referência no próprio programa a essa noção de sustentabilidade. Pode ir indo. Pode ir? Ok. Bom, no nosso caso, a gente tem insistido em não usar essa categoria biodiesel, exatamente para não confundir a expansão da dendricultura com algo sustentável. Então, nós temos, no grupo de pesquisa, nós temos feito um esforço de tratar isso como agrocombustível, ou seja, um combustível de origem agrícola, mas não necessariamente orgânica ou sustentável. Tá, então, there's... Wait, o que é o programa? Tá, então em 2004, in 2004, this, and actually Shar talked about a little bit, right, that Lula started this biodiesel program as a way to, like as a sustainable effort for alternative fuel, but in their research, they're purposely not calling it biodiesel, not to confuse with it being some kind of sustainable alternative, because it's not. And instead, they're
focusing on it being an agro fuel because it's an agriculturally based fuel, right? Tá bom. Bom, ok. Em 2005, quer dizer, um programa muito recente, quer dizer, os primeiros créditos, a linha de crédito específica para isso é de 2005, mas, no entanto, o impulso que vai ter esse programa na Amazônia, ele se dá a partir de 2010, sobretudo com o estudo de zoneamento realizado pela Embrapa e os zoneamentos do desenvolvimento do Dendê, e a partir dele que se estabelece o grande programa de produção, entre aspas, né, de produção sustentável de óleo de dendê, a partir do qual depois tem o selo de certificado social, que os estudantes falaram há pouco e que eu vou retomar lá no final da minha apresentação. Então, quer dizer que o que aconteceu de 2005 até 2010? O programa só começou em 2010? Exatamente, só começa em 2010. E a partir de 2010 que porque ele não está restrito apenas ao óleo de dendê, ele tem outros óleos, por exemplo, sobretudo no Nordeste, óleo de mamona. Então, durante esse período, ele não tem expansão na Amazônia, efetivamente começa em 2010. So yeah, well, I guess you can read it there, right? The credit line started in 2005, but the actual zoning, and it only took off in 2010 in the Amazon. Tá bom. Ok, próximo. Tá. Bom, então, essa expansão de plantação de dendê ela se dá com base no incentivo às grandes companhias, e não são companhias agrícolas em sua origem, né? Não necessariamente, mas são companhias que têm interesse em sua expansão na Amazônia e na produção do dendê como uma nova commodity. Então, essa expansão ela se dá baseada em duas características, de certo modo, já apontadas pela Maria Beckhoff, né, que é a adoção de tecnologias com apoio do financiamento do Estado, né, mas, sobretudo, e é isso que eu gostaria de destacar, com várias formas de apropriação da terra e dos recursos do território. So the program takes its strength from the expansion of land of palm oil plantation from companies that were not related to agricultural business, to agribusiness, but then they started to use palm oil as a commodity. And what she would like to state, to highlight, is that those companies, they started to adopt, of course, the new technologies to the palm oil industry, but there are a lot of concerns in the mechanisms and how do they appropriate lands in the Amazon. Is that it? Ok. Pode ir. Não, eu estou esperando você virar a página. Tá. Bom, nesse mapeamento que foi feito pela Embrapa, há uma espécie de um arco que se desenha no estado do Pará, que pega da região do Salgado até e se estende por toda a região nordeste paraense, onde estão implantadas as grandes empresas de produção de dendê. Entre elas, se destacam, então, as empresas de energia, no caso a Petrobras Biocombustível e a Galp Energia. A Galp Energia é uma empresa
portuguesa, de capital português, né? E a Biopalma Vale, que é uma nova companhia criada pela Vale, com o objetivo de entrar no mercado dos agrocombustíveis. Além disso, você tem a ADM, a chinesa Guangfeng Group, e a Agropalma, que é a empresa mais antiga instalada nessa região. Sobre a Agropalma, eu gostaria de falar um pouco mais, porque a Agropalma é resultado de investimentos que foram feitos na Amazônia ainda na época da ditadura, nos anos 80. Ela é originária de uma empresa financeira, né, que é do Grupo Real, e hoje é Santander. Não, anterior. Aí, nessa mesma página que eu estou falando. O que eu estou falando não está escrito, né? E a Agropalma, ela se destaca exatamente por isso, porque é a mais antiga na região e sempre produziu Dendê, não voltado para a produção de combustível, mas para a indústria de alimentos. Inclusive, embora hoje ela seja uma das maiores produtoras de Dendê, a sua produção ainda continua sendo prioritariamente, eu diria até que quase exclusivamente para a indústria de alimentos. Então tá. So this is a list of all the companies that are currently working in the Amazon, and the Dendê is actually pretty much dominant in the northeast part of Pará, right? That's the state that we're looking at. So the ones we've heard mostly about is Biopalma, which is Vale, which is the huge mining company, right? And she wanted to focus in Agropalma because that's the oldest company that's originated since the dictatorship in the 80s. And what's interesting about Agropalma is that it actually didn't start the production for biofuel. It was actually for the food industry. And it actually continues to have that focus. Dendê is not produced for biofuel. So can I ask you a question? So is ADM, I assume, is Archer It's Daniels? Canadian. Yeah. And is that the only one that's the multinational? No. Are all the rest of them Brazil? No, Galp Energia is Portuguese. Vale is Japanese. ADM is Canadian. Well, Vale is There's a it's Japanese. The Guangfeng Group is a Chinese group. Agropalma is the only Brazilian company there. one Petrobras. Yeah. Okay. The numbers. A pergunta era para saber a origem dessas companhias. A maioria é estrangeira? A maioria é estrangeira. A maioria é estrangeira. Aí a exceção da Petrobras, da Vale e essas duas menores, Novacom, Reflorescadora. Tá, so everything is foreign except for Petrobras, Vale and... A Vale é japonesa, né? Ainda assim tem uma participação, mas é majoritariamente japonesa. Uhum. E a Guangfeng Group é chinesa. Pode explicar um pouquinho mais sobre esses números? Tá, pois é sobre eles que eu vou falar agora. Tá. A rigor, não há uma fonte segura sobre a apropriação de terras feita por essas companhias. Então, nós temos pelo menos duas fontes que são absolutamente diversas entre si. Vocês podem ver a primeira coluna, que é a área total dessas companhias de acordo com o CILAM. O CILAM é o Sistema Nacional de Informação Ambiental. E os dados que aparecem, a segunda e a terceira coluna, são os dados que aparecem
na literatura sobre a dendricultura e os biocombustíveis, né, os chamados biocombustíveis. Então, vocês podem ver que a Petrobras, a Biocombustível e a Galp, né, que elas trabalham em comum, de acordo com o CILAM, elas têm 12.557 hectares, mas, conforme a literatura, tem 98 mil hectares plantados. Em contrapartida, a Biopalma, no CILAM, tem 240 mil hectares, de acordo com os dados do CILAM, e a literatura fala em 80 mil hectares. É curioso observar que a ADM, que é uma das maiores, é uma das grandes produtoras, não há nenhuma informação no CILAM sobre as terras que lhe pertencem. A Agropalma, fala-se na literatura em 43 mil hectares, mas no CILAM são 107 mil hectares. E a Mar Borges, que também na literatura é 6 mil hectares, mas no CILAM ela tem uma área já ocupada de 17 mil hectares. O que é o CILAM mesmo? CILAM é o Sistema de Informação e Monitoramento da Terra e do Ambiente. So there's a public land monitoring. Ele é público e é oficial, pode ser consultado. It's public and official, and the data is there. So there's a huge discrepancy between what's on CILAM and what is in the academic literature. So we can see those numbers, they represent what, in CILAM, for example, you see Petrobras, there's 12,000 hectares versus 98 hectares. And on the other hand, it's very curious that ADM, that is one of the largest companies operating in the region, there's no information on CILAM, and then we're talking about 12,000 hectares, according to academic literature. So, and then on the other hand, we have Agropalma, that's the largest and oldest company operating in the region. And on CILAM, it's a huge difference of area. And there you go. So it's public records just represents a huge discrepancy. So in Portuguese, the commas are inverted, right? So just in case you're wondering why the decimals are, yeah. So just reverse them. Pode ir. Outro slide? Outro. Bom, quando se observa esses números, a primeira questão que aparece é todas essas empresas, elas estão em desacordo, estão violando a Constituição brasileira, porque nenhuma delas tem autorização do Congresso Nacional para a apropriação de terra nessa quantidade acima mencionada. Isso significa o quê? Que, de acordo com a Constituição brasileira, nenhuma empresa, nenhuma apropriação privada da terra na Amazônia pode ser superior a 3 mil hectares. E, no entanto, essas empresas todas concentram terras acima dessa quantidade, isto é, acima de 3 mil hectares, mas nenhuma tem autorização do Congresso Nacional. So all these companies are actually violating the Brazilian Constitution, because according to the Constitution, in the Amazon region, no one can own more than 3,000 hectares. And clearly all these companies own way more than that. And none of them have gotten any formal authorization. So to explore, to explore that area. So, yeah. Bom, então, o que é que se observa hoje em relação à expansão do Dendê? Né? É uma grilagem de terras, ilegal porque desobedece à Constituição do Brasil, né?
mas, no entanto, apoiada em argumentos sociotécnicos. Tá? O primeiro é o zoneamento agroecológico realizado pela Embrapa. O segundo é a justificativa de que essa expansão está se dando em áreas já degradadas. E o terceiro é que cumpre uma finalidade social à medida em que faz a integração da agricultura familiar a esse mercado de agrocombustível. Okay, so I think we covered this a lot in Backhouse's reading, right? The green driving, like these are the justifications for the expansion. And você falou sobre a definição dessas áreas degradadas? Não, não tem definição. Ele é um conceito vazio, né? É como se houvesse um consenso do que são áreas degradadas, mas, na verdade, quando eles falam em degradadas, eles estão se referindo a áreas antropizadas. Né? Yeah, so there really is no definition of degraded areas other than they're anthropogenic areas, right? And she also talked about how most of these lands the title is through grilagem, which are just grilagem is making fake documents. It comes from grilo, which is a grasshopper, and the reason that that word has that origin is because the way they make these fake documents, or at least that's the saying, that they put it in a drawer with a grasshopper that'll eat the document and make it look old, and that's how they make it. But so a lot of these lands are through these fake through the grilaging, right? That making of these fake documents. Grilaging is the main land tenure program. Yeah, right. So that's basically how the big companies get the access to land. To land, yes, through this illegal, right, making of fake documents. Tá bom. Próximo. Pode passar? Pode. Bom, apenas para vocês terem uma ideia, o zoneamento feito pela Embrapa, ele divide toda essa área, esse arco sobre o qual eu falava, em dois tipos de área. Uma área que é considerada preferencial e uma área que é considerada regular. Né? Então, esses municípios aí citados, né, Acará, Concórdia do Pará, Moju, Tailândia e Sul, eles estão no coração desse zoneamento, e se vocês forem ver, nessa região, pelo menos 1 milhão de hectares que são considerados adequados para o cultivo de dendê. E o que é importante observar é que, com esse zoneamento, se cria uma equivalência entre a área plantada, sobretudo na Malásia e na Indonésia, e o objetivo do Brasil de ultrapassar a área plantada nesses dois países. Ou seja, o objetivo do Brasil, que hoje está em 6º ou 7º lugar na produção de dendê, é de chegar lá ao entre o primeiro e o 3º lugar de produtor. Deixa eu entender. Então, esse é o resultado do zoneamento, né? O que é preferencial e regular? A área é considerada preferencial, é a melhor, a que tem o solo mais adequado e menos suscetível de pragas, de condições, resumindo, de condições edafoclimáticas, preferencial para o dendê. As mais adequadas
e as que estão regularmente adequadas, do ponto de vista edafoclimático. Ok, e a regular? Não, do ponto de vista edafoclimático, ela é preferencial ou regular, ou seja, ambas são adequadas, embora uma seja preferencialmente adequada. Então, a quantidade de terra no zoneamento é a soma do preferencial com o regular, é isso? Não. No zoneamento, você tem uma quantidade de terras que é preferencial e uma que é regular. O total seria em torno aí de 1,5 milhão. Esse é o anexo do decreto de maio de 2010 que eu falava lá no histórico. Okay, so basically that's the result of the zoning. It was done in Pará, where it's the heart of palm oil plantation. I've actually took lots of trips. I was really a fan of the green, palm tree view. And so they're saying about the two kinds of land, the preferential that was more adequate and the regular. So altogether, there will be more than 1 million hectares of land that will be devoted to palm oil, and that's aligned with Brazil's plan to surpass Malaysia and Indonesia. Right now, Brazil stands between 6 and 7 in oil production in the world, and it wants to be the first. So, a lot of land. Okay, próximo. Ok. A próxima. O mapa, vocês podem ver a área, essa área onde está marcada de lilás, é a área onde foi realizada a pesquisa. E é também, naturalmente, ela corresponde à microrregião de Tomé-Açu, que é considerada uma das áreas preferenciais para a expansão do Dendê. Okay, so the purple area is where the research was conducted, which is also the area where we saw on the previous slide with the preferential land for Dendê plantation, also coincides with that purple area. So that's like research buy-in, to just where things would grow well. Yeah, the zoning is done in the, but this one is their. Or is this their research? Essa aqui é a sua pesquisa, né? Essa é a minha pesquisa. A área de zoneamento se estende além dela. Então, se estende desde um pouco à esquerda, ou seja, olhando do mapa um pouco à esquerda, ela se estende até o município de Paragominas, abaixo. Bom, eu não estou com marcar aqui, mas chegando quase ao sudeste. Yeah, so this was her research, right? But the zoning is... But the zoning goes beyond that purple area. Yeah. Apenas para, se alguém quiser fazer uma pesquisa depois, vai do município de São Tomé, vai do município de Santo Antônio, do Tauá, até o município de Paragominas. Então, quem quiser depois olhar no mapa do estado do Pará, é só seguir, forma como uma espécie de um arco que vem desde aqui o norte e se estende até o sudeste. Como é que é o primeiro? São o quê? Santo Antônio do Tauá. Ah, tá. Ela vai mostrar no mapa rapidinho. The zoning area has E se estende até Paragominas e Castanhal. Okay. Yeah. So yeah, just showing that the zoning goes beyond that, and it actually goes a lot more south. up as well. Yeah. Próximo. Ok. Esse mapa, então, mostra todas as áreas já apropriadas
pelas empresas de produção de Dendê. Então, esse é um esforço que foi feito pelo Elielson Silva, que foi meu orientando, que acabou de defender essa dissertação, e que mostra como as empresas, o território já apropriado pelas empresas de Dendê nessa região. So this is a map from her most recent graduate, her thesis, I guess, just showing the areas that have already been appropriated by the companies. So this is already undergoing production. Yeah, they're already planted. Yeah? It's very recent. Ok, esses dados, eles não pretendem ser exatos, porque são os dados até agora conhecidos, não quer dizer que seja apenas isso, né? E a gente pode ver claramente que a maior parte da apropriação do território é pela Agropalma, que é esse que está em rosa, e pela Biopalma, que é esse que é em verde, e que se estende, a Biopalma se estende por vários municípios do estado do Pará. Yeah, just to show that the two main companies are Agropalma and Biopalma. And this doesn't mean that this is the only area that's appropriated, right? This is just his study. So let's not be limited to this. But yeah, Agropalma and Biopalma are the main ones. And Biopalma, as you can see, is pretty spread out in a bunch of different cities. Né? Yeah. Próximo. Bom, esse mapa mostra as terras quilombolas, as áreas protegidas e os projetos de assentamento de reforma agrária nessa região. E o que é que a gente quer indicar com isso? A gente quer indicar como a expansão da dendeicultura, ela ameaça todos esses territórios recém-conquistados, né? E, atualmente, apenas os territórios quilombolas e as áreas protegidas é que, por lei, está garantido a sua integridade, mas, no entanto, eles estão sendo cercadas por essas empresas e sofrendo a influência dos efeitos da própria expansão da dendeicultura. So this is just a map of the different types of land tenures, right? Quilombola, which Median talked to us about, right? That are, do you guys remember? Okay, yeah. Indigenous lands and the assentamentos, right? The government lands. And actually, only the Quilombola and the indigenous lands are guaranteed by the Constitution, you know, for them to maintain that. So the other ones are all kind of under threat, the assentamentos. And the ones that are guaranteed, right, the Quilombola, are actually being surrounded by, and I think we also saw that in another, right? We saw that in one of the Quilombola areas, the plantations are kind of surrounding them, so tá, pode ir. Podemos ver que tem duas áreas indígenas, tem uma concentração de áreas quilombolas, esse em amarelo, né? E atualmente, sobretudo os quilombolas, têm feito várias denúncias sobre a contaminação dos rios e sobre o assédio em suas terras. Assédio tanto das empresas como ameaças de ocupação por outros grupos sociais. So as you can see with the Quilombolas, they've been reporting harassment, pressures. They've been reporting environmental problems, pollutions, rivers. They've been under pressure, and it seems like it's going to grow.
Próximo. Próximo. Bom, nesse mapa, isso que está marcado em verde, são todos os assentamentos de reforma agrária, são 23, que já têm contratos de integração com as empresas. Esses assentamentos já estão integrados às empresas. Já tem plantio de dendê. So these are the assentamentos that already have a contract with the company. So they already have dendê plantations under the program for family agriculture, right? Uma pergunta, o assentamento inteiro é absorvido pelas empresas ou uma parte? Não, são famílias que fazem contrato. Os contratos são por unidade familiar, por estabelecimento agrícola. So I asked her if everyone in the land settlements they were absorbed by the companies entirely, and they're not. The contract is based on each family, so it's kind of individual. They're not all absorbed. Não, além dos assentamentos de reforma agrária, cujo contrato é feito pela família, e não necessariamente envolve o assentamento como um todo, há uma exceção que é no caso da Agropalma, onde há 2 assentamentos, são estaduais, não são federais, tem uma outra jurisdição, mas que o lote da família é ocupado pelo dendê. Sônia, tu queres dar uma breve explicação sobre assentamento? Tá. O assentamento é uma unidade territorial que é resultado de uma luta pela terra, uma luta anterior pela terra. Nessa região, a maioria deles eram grandes fazendas que se tornaram improdutivas, eram fazendas, em geral, dedicadas à criação de gado, que foram ocupadas por grupos camponeses, por grupos de sem terra ou antigos moradores, e que foram desapropriadas pelo governo brasileiro e transformadas no que é chamado de assentamento de reforma agrária. Então, são resultado de intensos conflitos fundiários. Okay, those guys are the results of the agrarian reform. Where land was only used, right to use the land, usually a land that it's either owned by a large farmer and it's not underused, so it's abandoned. And so there's this very, very strong social that claims for the right to use the land. And those are official results, so those people were settled there from the government. That's what assentamento is. Yeah. Próximo. Bom, o que é que nós temos observado é que, com a integração dos lotes familiares a essas empresas, o que tem havido é uma diminuição na produção de alimentos e uma diminuição da área de pousio, né, que o sistema agrícola é um sistema agrícola de rotação que exige que a terra fique por um período em pousio, e cada vez mais uma tendência à diminuição das áreas de floresta, ou seja, um aumento do desmatamento. So what they've seen is less agricultural production
and more deforestation. This has been a result of the expansion of Dendê, right? Yeah, even when there is agricultural production, the steps are not being taken. For example, not necessarily grass time for the land to recover, and that in the long run represents a lot of harm. Próximo. Sim. Não, volte por favor. Esse quadro que vocês estão vendo aí, eu não sei porque ele está incompleto. Eu pedi para consertar, mas não deu certo. Eu vou tentar explicá-lo, porque ele é importante para a gente entender o avanço do Dendê sobre as áreas da agricultura familiar. Just one so that is an incomplete table. She's apologizing for that, and it's supposed to explain the advance of palm oil plantation towards familiar agriculture. Yeah, family agriculture. Pode ir. Ok, esse é um dado de 2012, que é o uso da terra de um lote da agricultura familiar, de um assentamento em São Domingos do Capim, de 25 hectares. Então, nos 25 hectares, a gente está vendo a distribuição do uso da terra. Então, tem 6 hectares de floresta, 4 hectares de igapó, 2 hectares de pastagens, 9 hectares de capoeira e 4 hectares de plantação de alimentos, de arroz, etc. So this is the picture of one lot. How is the land being used in one lot of 25 hectares? No outro desenho que faltou aqui, o que a gente tenta mostrar é como eles diminuem, a plantação de Dendê começa ocupando essa área que é de capoeira, ou seja, uma área considerada já degradada, né, uma área antropizada, então eles começam por aqui, por esses 9 hectares, mas eles avançam sobre a área de plantação de alimentos. Então, a área que é de plantação de alimentos, que é de 4 hectares, ela é diminuída para 2 hectares, e o Dendê passa a ter 11 hectares, ocupa 9 hectares de capoeira e mais 2 da produção de alimentos. So you see a tendency of a shift. Excuse me, Sonia. The 9 hectares. Carol, that I have the right slide. If you let me show my screen, I have the correct slide. Ok. Vamos mudar, então. Ok. Então, aí vocês podem ver que a área de capoeira deixa de ser 9 hectares, passa a 3 hectares e meio, e a área de plantação de alimentos passa a ter apenas 2 hectares. So then there's a decrease in food production from 4 to 2, and then the palm oil starts to expand and takes the capoeira, and so you see a decrease in food production. So capoeira are the secondary forests, right? And that's where they start, because those are supposed to be the degraded areas or anthropogenic areas. So that's where they come in, then they start spreading. Será que a gente volta pro... Não, esse tá bom que tem os dois, esse tá ok. Tem antes da plantação de Dendê, é a primeira linha, e a segunda é já com a plantação de Dendê. Não, sim, mas a Noemi agora que tá com o slide, né? Né, Noemi? Não, é esse que tá na tela agora.
a gente não tem controle. A gente está sem controle. Será que volta pra gente? Right? Do we go back? It's up to them. So either Noemi. Oi. É o mesmo. Esse quadradinho desse slide que você está vendo agora é o mesmo quadradinho que está em primeiro lugar aqui. Só que agora os dois estão juntos. Não, eu entendi. Eu só quero saber se a gente volta para ter o controle, né? Certo. Então, você não tem esse slide meu. Não. Então, Sobre esse slide, eu tenho uma pequena coisa a acrescentar, que é o seguinte, é que essa situação, ela é uma situação de 2012, mas o que se observou nela como tendência? É que como tendência é para aumentar, seja a plantação de alimentos, ou mesmo para manter a plantação de alimentos, é necessário que a terra fique em pousio. Então, a tendência do agricultor, conforme ele próprio revela na pesquisa, é entrar na área de mata para poder vir a plantar alimentos. So that the picture, the first line is before the plantation, before palm oil, and then the second line is after palm oil. That's how it looks. But of course, since the land will not be let to rest enough time, so there is a tendency, a natural tendency of invading other types of land to food production. Is this like an official scheme, or is this an average of use? What is? What do you mean by official scheme? Esses números vêm da onde? Da plantação da terra antes do Dendê e depois. A terra antes do Dendê, a primeira linha, e a segunda linha de depois do Dendê. Mas de Isso onde? é pesquisa de campo. Não, isso é pesquisa feita por nós. Filtro. What do you mean by official scheme? Okay, no, this is the result of the Research. research. So these are averages of use. O número de 24 hectares, ele tem alguma coisa especial? 25 hectares é o tamanho do lote em todo o assentamento. Todo o assentamento é dividido em lotes de 25 hectares. Isso significa que cada família de agricultor tem um lote desse tamanho. Ele não pode aumentar nem diminuir, porque também não pode vender. Okay, and remember those areas that we saw, the agrarian, so 25 hectares is the size of the plot. No family plot, and then you're not able to sell it. So But this is different, and each assentamento has their own distribution. I mean, this one just so happens that each family has 25, but some assentamentos have 100 hectares, each family has 100, or it can differ. Então agora a Noemi que vai mudar os slides, né? Não? Ah, ok. Ok, próximo. Já falamos sobre isso, não? Aham. Não. Então, atualmente, o que se observa nessa região são dois processos que estão em curso. Um com bastante força, que é esse processo de transferência das terras, que são as terras da reforma agrária, que são resultado de luta dos movimentos sociais, grandes conflitos fundiários para as grandes empresas, do Dendê, de um lado, e um outro processo que, embora seja menor, mas é bastante importante,
que é a resistência de determinadas comunidades de agricultores à expansão do Dendê. Então, são comunidades que não aceitam esse processo de integração. Então, um exemplo é essa comunidade de Boa Esperança, que fica situada no município de Acará, que assim, é no coração do Dendê, no coração da expansão do Dendê, e que não aceitou, até agora, as propostas de integração que são feitas pelas empresas. No caso aqui, é a Biopalma. So we're seeing two social processes, right? Like some families are accepting this change and are selling their lands to the companies, but most of them, but there are also communities that are resisting, and actually the example she gave, which was, I don't know if it's up here, but Boa Esperança, I think she said, is right in the center of this, of where these companies are, but they're resisting. They're not, they don't want to sell it, and they don't agree with this expansion. So is there information of where these families go? Do they open the area to see what happens? If they don't accept? Sônia, estão perguntando onde que essas famílias migram, as que vendem a terra para a companhia? Vão para a cidade, vão para outras? Eles vão para a cidade, eles ficam nas redondezas, muitos deles têm se assalariado, têm se tornado assalariados nas empresas, mas não há ainda nenhum estudo específico sobre a situação dessas famílias que venderam as terras, não. A observação que, por exemplo, Lídia Lacerda, que trabalhou nessa área, que é muito próxima aí de Pucaia, que é essa comunidade citada pela Maria Beckhausen, a observação que ela faz, embora não tenha feito uma pesquisa sistemática, é de que essas famílias voltam para os lotes de vizinhos, de parentes, e ficam trabalhando quase como subassalariados nesses lotes. So a lot of them, there is no systematic study yet to analyze these patterns of migration, but most of them, just from Backhouse, she cites that a lot of these families just go back to their parents' house, and a lot of them take salary jobs. So Some are absorbed by the industry. So. Yeah, working for the company. Yeah. Próximo. A hipótese que foi desenvolvida a partir do trabalho de Lídia Lacerda, então, é de que, ao mesmo tempo em que você tem um crescimento exponencial e uma expansão do Dendê sobre as terras da agricultura familiar, aquelas comunidades que têm conseguido outras alternativas, sobretudo de inserção ao mercado, e de acesso a certas políticas públicas, são elas que têm conseguido resistir ao avanço do Dendê. Então, no caso de Boa Esperança, sobretudo por meio da produção de açaí, que também é uma outra palmeira, né, mas que tem uma outra forma de inserção no mercado, a produção do açaí que tem permitido a isso que a gente chama de resistência à expansão do Dendê. So there are a few communities that are resistant to the palm oil expansion, and usually they survive on planting açaí, which is another palm oil. And é só o açaí, Sônia? No caso, nessa comunidade é apenas produção de açaí. In this community in particular, called Boa Esperança, which is in the middle, in the heart of, surrounded by palm oil plantation. So that community in particular decided not to sell the land and continue there. Tem algum estudo que mostre benefícios
De quê? Do açaí? Não, da resistência da comunidade? Não, esse estudo de Lídia, do que a gente conhece, é o primeiro. Ela, inclusive, está na sala no Brasil e pode falar mais detalhes sobre isso. Well, I've asked her if there's any studies on what's the benefit of the communities that are resistant, that symbolize la pièce de la résistance. Yeah. Yeah, and then she told me that there's only one study that she knows from a person called Lydia, who's actually in the classroom in Brazil, that could talk a little bit more. Mas essa comunidade, por exemplo, da Boa Esperança, que trabalha com açaí, ela tem a terra e ela comercializa o açaí. Isso, ela é também um assentamento, é uma modalidade de assentamento também de reforma agrária, que é chamado assentamento agroextrativista. Então, é uma comunidade extrativista por excelência e que se dedica à produção de açaí. Próximo. Apenas açaí. E ela tem contratos com empresas exportadoras que compram açaí. É uma forma de integração, entre aspas, diferenciada da do Dendê. So this Boa Esperança community it's also a result of the agrarian reform, but it just decided to deal with another kind of palm oil. Commodity. Yeah, commodity. Próximo, né? Bom, encerramos aí, mostrando a expansão do Dendê, a grilagem de terras, mas o que a gente queria chamar a atenção é que é um processo altamente concentrador de terras, né, mas que há pequenas comunidades que têm resistido a esse avanço. Yeah, she just wants to highlight that it is a process that's putting a lot of pressure on land, right, and making people leave, making a lot of changes, but there's still those communities that are resisting and that are fighting to continue their livelihoods. That's it. Yeah.